Olá, sejam todos bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Aline D'Angelis, professora de História do 4º ano. E eu tenho hoje aqui comigo a Carla, nossa intérprete de Libras, que vai nos acompanhar durante a nossa primeira aula de História do 3º bimestre. Então, vamos lá? Bom, o tema da nossa aula de hoje será a formação das primeiras cidades. Você vai encontrar esse conteúdo na semana 1 do PET 3. O que nós vamos aprender na aula de hoje? Nós vamos identificar as relações entre os indivíduos e a natureza e discutir o significado do nomadismo e da fixação das primeiras comunidades humanas, relacionando esses fenômenos às necessidades de sobrevivência dos grupos humanos e à sua interferência na natureza. Bom, vocês devem se lembrar que vocês estudaram lá no primeiro semestre de 2021 sobre o nomadismo e sedentarismo. Mas existem alguns conteúdos que nós aprendemos que precisamos consolidar. Portanto, no PET 1 do 3º bimestre, nós vamos retomar esses conteúdos. Primeiramente, iremos relembrar qual é o significado de nomadismo. Se vocês verificarem na imagem, vocês vão perceber que as pessoas não têm residência própria, estão em umas barracas. Os nômades eram exatamente isso. Vamos ver as características? As características do nomadismo, a princípio, pessoas, povos, que viviam sem uma habitação fixa, sem um lugar fixo de viver, né? Outra característica deles seria: eles são do tipo caçadores-coletores. Mas o que significa caçador-coletor? Eram pessoas, os povos, que sobreviviam dos alimentos que a natureza lhes oferecia. Sim, eles não produziam o próprio alimento. Eles também se deslocavam procurando melhores condições de vida. Por quê? Porque quando eles estavam em determinada região e o alimento daquela região ficava escasso, ia acabando, eles tinham necessidade de se mudar. Foi aí, então, que surgiu a Revolução Agrícola. Desculpem. Revolução Agrícola. O que foi a Revolução Agrícola? Vamos ver? Bem, a Revolução Agrícola, ela começou quando os homens perceberam que não podiam viver como nômades mais, que eles precisavam ter uma fixação de moradia. Nós podemos chamar a Revolução Agrícola também de Revolução Neolítica ou Revolução Demográfica Neolítica. Bem, por que demográfica? Demografia está relacionado ao número de habitantes por uma determinada região. Então, quando esses homens se fixaram, começaram a viver numa região específica, eles transitaram, então, do estilo de vida nômade para o estilo de vida sedentário. Então, foi aí que deram origem às primeiras vilas, às primeiras cidades. Como se deu a Revolução Agrícola? A Revolução Agrícola, ela começou com essa fixação dos povos num determinado lugar. O homem passa do sistema de caça e coleta para o sistema de agricultura. O que significa isso? Ele vai parar de só extrair da natureza o que a natureza lhe oferece e vai começar a produzir o seu próprio alimento. Vai deixar de ser caçador-coletor e passar a ser agricultor. Bem, esses homens, eles se estabeleciam às margens dos rios. E então, eles tiveram necessidade de produzir ferramentas para trabalhar na agricultura. Foi aí, então, que vieram os primeiros avanços tecnológicos. Aprenderam, então, formas de construir suas próprias moradias, porque no período nômade, eles viviam dentro de cavernas para se proteger de animais selvagens ou então em barracas quando o lugar era mais seguro. O homem, então, cria machados para ajudar na agricultura, mós para triturar cereais, enxós para trabalhar o campo, pontas de setas. Eles desenvolvem métodos de calcular.
porque ele precisa saber, a partir do momento que ele está trabalhando como agricultor, que época do ano ele pode plantar, quanto tempo aquele alimento vai demorar para produzir. Ele começa então também a contar o tempo e mensurar as vazantes dos rios, porque as vazantes dos rios influenciavam na produção agrícola. Era com a água dos rios que eles irrigavam as plantas. Bem, o homem então começa a aprender a contar o tempo através dos astros, das estrelas, dos planetas e percebe que durante o decorrer do ano existe mais de um tipo de estação. Um certo período do ano é frio, o outro é quente, e aí ele vai verificando qual a melhor parte do ano, qual o melhor momento para que ele cultive determinado alimento. Bem, o homem então começa a criar o relógio. Ele inventa o relógio, 3 tipos de relógio, vamos ver? Vocês podem verificar aqui à esquerda da tela de vocês o relógio d'água. Ao lado, nós temos o relógio de areia, ao qual conhecemos como ampulheta. E logo abaixo, temos 2 modelos diferentes de relógios de sol. Bom, então aí surge a sedentarização. A partir do momento que o homem se fixa num determinado lugar, existe a sedentarização do homem. E aparecem então os ritos religiosos. A partir do momento que o homem começa a se reunir, ele tem necessidade de compartilhar ideias. E aí então, os ritos religiosos. Começa a haver a estabilidade nas aldeias, o que vai permitir o surgimento das primeiras cidades. Bem, vocês podem ver um mapa aqui, onde está escrito crescente fértil. O que significa isso? O crescente fértil é um lugar na Mesopotâmia onde existiam rios muito caudalosos e com isso favorecia a produção agrícola. Os rios Nilo, Eufrates e Tigre estavam na Mesopotâmia, naquela localização ali, e favorecia a produção agrícola. Vocês devem se lembrar que no primeiro semestre deste ano vocês estudaram o que é Mesopotâmia. Mesopotâmia significa no meio dos rios. Então, essa região era considerada muito produtiva. Hoje, essa região é onde fica o Iraque. Bem, vamos ver então as diferenças entre aldeia e cidade? Aldeias são aglomerados que têm atividades primárias. Quais são essas atividades primárias? As atividades primárias são a agricultura e a pecuária, a produção do alimento e quando o homem cuida do animal para dele extrair o leite, a carne e até o couro para a produção de roupas. A cidade já é um aglomerado urbano com organização social. Nós vamos ver um pouco dessa organização social hoje também. Então, vamos lá? Bem, o homem tinha necessidade de subsistência. O que é necessidade de subsistência? Necessidade de sobreviver, né? Então, quando o homem tinha essas necessidades e ele se estabeleceu às margens dos rios, ele começando a produzir o seu alimento, ele, consequentemente, conseguiu subsistir sem precisar ficar mudando de lugar, como na época do nomadismo. E eis que surgem as cidades. Há 3.500 anos antes de Cristo, naquele lugar lá que nós falamos, na Mesopotâmia. Mas aí vocês me perguntam, professora, antes de Cristo? Por que usar essa expressão? O tempo do nosso calendário que nós contamos hoje, 2021, essa data é contada a partir do momento do nascimento de Cristo. Se nós formos somar os anos que nós já temos depois do nascimento de Cristo com os anos anteriores ao nascimento de Cristo, nós podemos dizer que as primeiras cidades, elas surgiram há 5.521 anos, fazendo essa somatória. Bom, a Mesopotâmia, então, foi considerada
o berço da humanidade. O que significa isso? Berço nos lembra criança, ou seja, é onde nasceram as civilizações. Primeiro a partir de vilas, depois essas vilas foram crescendo, crescendo e se transformando em cidades. Os sumérios eram os moradores da Mesopotâmia, então eram os primeiros habitantes que formavam uma civilização. A primeira civilização da Mesopotâmia. As cidades-estados, então, foram criadas. Essas cidades, algumas delas, se chamavam Ur, Uruk, Lagash e Nippur. Os sumérios também são responsáveis pela forma de escrita mais antiga que se conhece, a escrita cuneiforme. Vamos ver o que significa? Bem, nesta imagem vocês podem ver que é uma placa de argila. O homem, nos tempos remotos, ele escrevia nas pedras, na madeira, para deixar registros. Vocês vão perceber que a escrita nessa peça, ela está bem pontiaguda, feita como se fossem triângulozinhos. Isso porque, como o nome da escrita diz, escrita cuneiforme, a escrita cuneiforme, ela era feita através de um objeto chamado cunha, um objeto pontiagudo, como se fosse a nossa caneta dos dias atuais. Bem, e já que surgiu a agricultura, surge então a divisão social do trabalho. E aí, nós vamos ter que distribuir as funções entre as pessoas. Eis que o homem ficou responsável apenas pela colheita, enquanto a mulher ficou responsável de semear os grãos, de guardar o alimento, de preservar e de preparar os alimentos. Então, a sociedade passa a desenvolver sistemas hierárquicos. O que quer dizer hierarquia? Quer dizer que existe uma linhagem de obediência. Vamos ver? Geograficamente, o crescente fértil, como nós vimos lá na Mesopotâmia, entre os rios Nilo, Tigre e Eufrates, foi a marca do início da civilização humana. Bem, falando então de economia, comércio e agricultura daqueles tempos, os mesopotâmicos eram conhecidos por negociar com egípcios e com as civilizações do Indo. Era um povo com grande capacidade de organização e de comércio, baseados em contabilidades apuradíssimas. Ou seja, os mesopotâmios eram muito bons em matemática. A organização social e política desses povos, vamos ver? Bem, como nós vimos lá atrás, eles criaram as cidades-estado, como nós citamos algumas, Ur, Uruk. E essas cidades eram expansionistas. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas cidades não tinham a organização que nós temos hoje, onde há limítrofes na divisa entre as cidades. Correto? Por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte faz limite com Betim, com Contagem, com Venda Nova. Naquela época não existiam esses limites. Então a cidade podia ir crescendo, crescendo, o quanto precisasse. Naquela época da organização social e política dos sumérios, a autoridade máxima era o rei sacerdote ou patese. Vamos ver como funcionava isso. O administrador, ele não era um rei-deus, como os faraós do Egito. Ele era um guerreiro e um administrador, que cuidava das coisas daquela região, daquela cidade. Bem, era uma espécie de monarquia militar, onde os religiosos, eles seguiam os reis, obedeciam os reis nessa hierarquia. A religião se baseava numa forma tríade. Tri significa três, certo? Então eram três deuses. O deus An, deus céu, Enlil, da atmosfera,
e uma grande mãe com vários nomes, que dependia de em qual localização nós estávamos para falar qual era o nome dela. Eram nomes diferenciados para regiões diferenciadas. Vou apresentar para vocês aqui agora o Hammurabi. Foi o rei mais famoso da Babilônia. Ele elaborou o que nós chamamos de Código Hammurabi. O Código Hammurabi, ele era baseado no princípio de Talião. O princípio de Talião funcionava da seguinte maneira: se eu matasse alguém da sua família, você teria o direito de matar alguém da minha família e estaria tudo quites. Isso era o Código do Talião. E o Código Hammurabi, ele foi escrito em cima desse princípio de Talião. O Código Hammurabi era composto por 282 artigos. Bem, vamos ver o que aprendemos na nossa aula de hoje? Vamos tentar resolver algumas questões. A primeira questão: sobre a sedentarização dos grupos neolíticos, é correto afirmar: intensificou as movimentações dos neolíticos em busca de caça e pesca, não teve nenhum efeito para a vida do ser humano primitivo, propiciou o surgimento da agricultura e o cuidado com a terra, não obteve êxito e os humanos primitivos voltaram às cavernas. Vamos começar a analisar pela letra D? Bem, não obteve êxito e os humanos primitivos voltaram para as cavernas? Impossível, senão nós não estaríamos hoje aqui com esses prédios maravilhosos. Então, alguma evolução houve. Intensificou as movimentações dos neolíticos em busca de caça e pesca? Não, né, gente? Caça e pesca, se nós lembrarmos lá do início da nossa aula, era parte do período nômade. Não teve nenhum efeito para o ser humano primitivo? Como não? Quanta evolução nós tivemos até os dias de hoje? Então, a única resposta que nos resta é: propiciou o surgimento da agricultura e do cuidado com a terra. Se você respondeu letra C, você acertou. Vamos para a nossa próxima pergunta. Ao fixarem-se em um único lugar, os grupos humanos atravessaram um período de intensas mudanças com a descoberta do fogo. Parece que o fogo foi descoberto mais anteriormente. Revolução agrícola? Vamos ver. Divisão igualitária dos bens? Não ouvimos falar disso. Caça e pesca? Era da época do nômade. Bem, a resposta, se você disse letra B, você acertou. Revolução agrícola. Agora, nossa terceira e última pergunta. Qual a diferença entre os povos nômades e sedentários? Ambos não possuíam moradia fixa? Nós vimos que há diferença, né, pessoal? O nômade não possuía moradia fixa, mas os sedentários sim. Os sedentários não possuíam? Olha aí, contradizendo o que eu acabei de falar. Bem, os nômades possuíam moradia fixa? Não. Os nômades não possuíam moradia fixa. Essa é a nossa resposta. Se você disse letra D, você acertou. Vamos ver agora então o que nós aprendemos hoje? Bem, nós aprendemos que nômade eram os povos que não tinham habitação fixa. Aprendemos que eles eram caçadores-coletores, viviam do que a natureza se ofertava. Nós aprendemos também que a agricultura foi durante o período neolítico, que o desenvolvimento das primeiras civilizações e que os povos sedentários cultivavam as plantas, domesticavam animais e desenvolveram instrumentos, técnicas de irrigação, cerâmica, tecelagem, cestaria, moagem, entre outros. Espero que você tenha aproveitado da aula de hoje. Hoje nós ficamos por aqui e eu gostaria que todos vocês estivessem presentes na nossa próxima aula. Aguardo vocês para a nossa segunda aula de História do terceiro bimestre. Até lá!